Se és morno, não és quente nem frio, de minha boca te vomitarei. A frase é do Apocalipse. E ela mostra com clareza a necessidade das atitudes diante das circunstâncias que a vida nos apresenta. A história das pessoas é feita por atitudes, e a história é feita por atitude das pessoas. Na próxima terça-feira, dia 19, o Supremo Tribunal Federal julga um processo que envolve a senadora Gleisi Hoffmann. E eu não poderia me furtar de trazer a este plenário o meu depoimento sobre esse processo. De todas as senadoras e senadores que hoje compõem esta casa, a que mais conheço, com a qual tenho a mais longa convivência, é a senadora Gleisi Hoffmann. Logo, considero-me apto a testemunhar a sua retidão, seriedade, linha de conduta e o seu compromisso com o povo, o seu amor ao povo brasileiro. Jovem estudante, Gleisi atirou-se com paixão e coragem aos enfrentamentos de sua geração, como as lutas pela anistia, pela redemocratização e pelas eleições diretas. Foi nessas circunstâncias que a conheci. Tive-a como uma das coordenadoras estudantis de minha campanha à Prefeitura de Curitiba em 1985. Primeira eleição direta para o governo das capitais depois do fim da ditadura. Uma eleição memorável, em que o entusiasmo e o fervor de jovens como a Gleisi deram o tom, já que o nosso principal oponente era um político 2 vezes nomeado pela ditadura para a Prefeitura de Curitiba. Filmes históricos de minha campanha mostram a jovem Gleisi no palanque, discursando com a mesma vibração, com esta crença em um país melhor, justo e fraterno, com que se manifesta hoje na tribuna do Senado. Mas nem sempre estivemos juntos. É verdade. Fomos até mesmo adversários, como na eleição de 2014, quando ambos disputamos o governo do Paraná. No plano nacional, como os senadores e as senadoras puderam comprovar inúmeras vezes, nem sempre estivemos do mesmo lado, especialmente a respeito da política econômica dos governos do PT. Seja como for, isso nunca arrefeceu meu respeito e a minha admiração pela senadora Gleisi. Era de se esperar que suas posições históricas em defesa da soberania nacional, dos trabalhadores, do capital produtivo, das mulheres e das minorias, provocassem reações raivosas de parte da imprensa e de setores do Judiciário e do Ministério Público. E daquela banda da internet contaminada pela hidrofobia fascista. Até mesmo nesta casa, vimos manifestações carregadas de rancor e fúria contra a senadora Gleisi. E a elevação de Gleisi à presidência do Partido dos Trabalhadores deixou ainda mais coléricos, hostis, os seus opositores. E em que circunstância Gleisi assume a presidência do PT? Na circunstância da prisão de Lula, na circunstância da partidarização e ideologização da Lava Jato, na circunstância das controversas e cada vez mais suspeitas delações premiadas, na circunstância
da campanha liderada pelas organizações Globo e mídia aliada de destruição, de liquidação do PT e de toda a oposição nacionalista, democrática e popular. Na circunstância em que, irresponsavelmente, as ditas elites aquecem o ovo da serpente fascista. Na circunstância em que, outra vez, os nossos chamados liberais, como em 32, em 45, em 54, 64 e 2015, flertam, namoricam com a extrema-direita. É nesse caldeirão que Gleisi está lançada. É preciso muita coragem, fibra, espírito público, renúncia e caráter para enfrentar tamanho bombardeio. É preciso aquilo que Ho Chi Minh definia como moral revolucionária, o senso do dever, o compromisso com o dever e com os princípios humanitários e civilizatórios. Há uma moralidade intrínseca, originária, própria e essencial nos que colocaram como causa da vida a vida dos mais pobres, dos desamparados, dos humilhados e dos ofendidos. Dos que vão ao mercado não para especular, e sim para vender sua força de trabalho, a troca da sobrevivência do direito de viver. Não há moralidade, não há dignidade, não há distinção ou honradez em regimes, em sistemas de governo, em uma imprensa ou judiciário não apenas indiferentes. Pior que isso, cúmplices na exploração e espoliação do trabalho humano, na construção e na manutenção da desigualdade, na sonegação do direito à moradia, à segurança, a pelo menos 3 refeições diárias, à cultura, à educação, à dignidade que deve revestir todo ser humano. Não há moralidade em um sistema judiciário que faz da licença hermenêutica a lei, que acusa, processa e condena segundo a visão de mundo dos juízes, segundo simpatias ou antipatias, segundo o direito e os interesses de outros países a que se vincularam e, naturalmente, prestam vassalagem. Conheço Gleisi desde menina, a menina que primeiro queria ser freira para ajudar os pobres, mas que depois viu na militância política e na luta pela transformação da sociedade um espaço maior para a realização daqueles anseios adolescentes. Esta menina trouxe desde lá, entranhada em sua alma, envolvendo o seu coração, possuindo o seu espírito, a moralidade dos que buscam não a riqueza, não a notoriedade, não a efêmera celebridade dos vaidosos, não o afago dos poderosos, e sim o bem-estar e a felicidade de seu povo. Esta é a Gleisi que conheço desde menina e por quem presto hoje na tribuna o meu testemunho. Senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, caso alguém tivesse ainda algum fiapo de dúvida sobre a politização das denúncias do Ministério Público contra a Gleisi, que faça um cotejamento das denúncias que foram retiradas contra outros senadores e as acusações mantidas contra a atual presidente do Partido dos Trabalhadores. É tão óbvio, só não vê, só não acredita quem foi abduzido pela imoralidade desses tempos tão trevosos. Que se faça a luz, que se faça a justiça. Presidente,
Esse é o texto do meu pronunciamento. E eu requeiro à mesa que sejam retiradas imediatamente 11 cópias desse pronunciamento e essas cópias sejam entregues em mãos aos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Concedo com satisfação a parte ao senador Humberto Costa. Senador Roberto Requião, primeiro como senador do PT, militante do nosso partido, nós queremos aqui registrar o nosso profundo agradecimento pelo tema escolhido por Vossa Excelência para falar no dia de hoje. E mais do que isso, quero corroborar as palavras de Vossa Excelência no sentido de fazer a defesa do caráter, da probidade, da correção da senadora Gleisi Hoffmann, que muito nos honra em ser, além de integrante da nossa bancada, presidente do nosso partido. E eu queria simplesmente levantar uma questão para que os integrantes do Supremo Tribunal Federal, na próxima terça, quando fizerem esse julgamento, levem em consideração. O advogado que conduziu o processo de delação premiada do denunciante, do delator, que fez citações ao nome da senadora Gleisi Hoffmann, recentemente foi acusado de receber mesadas de outros doleiros e de outros acusados para, nas delações que induzia, estabelecer uma seletividade. Ele e mais os delatores a quem ele representava entraram em profundas contradições ao longo desse processo. E a simples denúncia de que ele tenha vendido delações, depoimentos, já seria o suficiente para colocar sob profunda suspeição tudo aquilo que aconteceu ao longo desse processo. Então, eu não somente quero agradecer a Vossa Excelência, me solidarizar mais uma vez com a senadora Gleisi Hoffmann e dizer que esse julgamento dela vai ser uma grande referência para todos aqueles que injustamente continuam sofrendo os efeitos dos aspectos negativos, que não são poucos, dessa chamada Operação Lava Jato. Muito obrigado. Com a palavra, o senador Fernando Bezerra. Senador Roberto Requião, eu acompanhei atentamente o pronunciamento que eu preferiria chamar de testemunho que Vossa Excelência fez da tribuna principal do Senado Federal em favor da senadora Gleisi Hoffmann. Eu tive o privilégio de compartilhar com ela as funções de ministro de Estado quando fui ministro da Integração Nacional e ela ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República. E quero trazer, nesses dias que antecedem ao julgamento dela perante o Supremo Tribunal Federal, as demonstrações de correção, de firmeza, de propósito, de devoção, de entrega, de paixão ao serviço público federal. Sobretudo na defesa de um Brasil mais justo, mais fraterno, mais igual, mais solidário. É evidente que eu me encontro em posição política absolutamente divergente da senadora Gleisi Hoffmann, mas isso não me impede, num momento tão radicalizado da política brasileira, aqui me omitir, após a fala de Vossa Excelência, que é senador do meu partido, dar um testemunho que nenhum outro poderia dar pela trajetória que a senadora Gleisi Hoffmann percorreu no estado do Paraná, abraçando as causas políticas na defesa da democracia, da liberdade e na defesa de um Brasil mais igual. Portanto, eu quero cumprimentar Vossa Excelência por esse pronunciamento e quero trazer aqui um testemunho do trabalho que, durante um certo período do tempo, eu compartilhei com a ministra Gleisi Hoffmann. Senador Roberto Requião, a orador seguinte seria a senadora Gleisi Hoffmann. Eu vou passar os 10 minutos, Vossa Excelência já falou 15, passar os 10 minutos da senadora para Vossa Excelência, se ela concordar. Senadora Gleisi, com a palavra. Senador Requião, meu companheiro de caminhada política, eu quero agradecer muito esse testemunho que
vou lhe dizer, você, como um amigo e um companheiro, fez dessa tribuna e que me emocionou aqui, relembrando a história e a nossa convivência, inclusive os momentos que tivemos divergência na política paranaense e até na política nacional. Eu lhe respeito muito, lhe tenho como uma referência de homem público, de espírito público, e muito da minha formação devo à caminhada que fiz em conjunto contigo. Então, fico muito emocionada que você suba a essa tribuna e faça esse testemunho. Eu sei bem o papel que eu tenho na história, eu sei bem por que eu faço política, sei bem a motivação que me trouxe até aqui. Então, eu jamais poderia recuar nas minhas posições, mesmo com as dificuldades que a vida tem me dado, mesmo com os enfrentamentos que eu tenho que fazer e mesmo diante de processos injustos a que eu fui submetida. Ontem me perguntaram como que eu recebia a data do julgamento, enfim, do meu julgamento. Eu disse que eu recebia com serenidade, porque foi um processo construído no subterrâneo das delações. Essas mesmas que o senador Humberto Costa falou agora, com um advogado, que, aliás, Vossa Excelência conhece lá do Estado, que sempre esteve na fileira partidária, que não é aquela que nós dois militamos. Aliás, exatamente a oposição. Um advogado que foi assessor do PSDB no nosso Estado, e nós dissemos isso no início do processo, e que agora ficou provado que fazia negociações dessas delações com os seus clientes, para dizer o que eles deveriam falar, a quem eles deveriam prejudicar, a quem eles deveriam defender. Isso ficou evidente em várias falas de pessoas que foram prejudicadas por ele. Eu espero que se faça justiça, senador Requião. De fato, eu espero. Eu acredito que o Supremo Tribunal Federal vai olhar o processo e vai fazer justiça perante ele. Mas eu queria agradecer muito esse testemunho. Eu sei da justeza e sei da importância que ele tem, pela respeitabilidade que você tem, que Vossa Excelência tem no mundo político e no mundo jurídico brasileiro. As pessoas lhe respeitam muito. Então, isso está nas mãos do Supremo Tribunal Federal, dos ministros do Supremo, ser falado no plenário desse Senado, ser distribuído aos senadores, tem uma grande relevância, principalmente para mim. Queria aqui agradecer as manifestações do Humberto Costa, nosso líder aqui da minoria, companheiro de caminhada, e também do senador Fernando Bezerra, que, como ele disse, de fato, nós temos divergências nas posições políticas, estamos em lado opostos, mas tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos no governo da presidenta Dilma. E, da mesma forma, o espírito público do senador, e queria agradecer também esse seu testemunho. Eu penso que a justiça no país ela tem que ser feita dentro do devido processo legal. Ninguém aqui quer que as pessoas que devam, que cometeram crimes, que têm problemas com a justiça, não paguem pelos seus erros. Todos nós queremos que isso aconteça. A população quer que isso aconteça. O que não pode acontecer é a injustiça dentro de um processo de julgamento. O que não pode acontecer é a perseguição política. O que não pode acontecer é a posição política. Então, por isso, eu espero que, dia 19, eu possa, depois de quase 4 anos, porque eu estou desde 2014, outubro de 2014, não com a denúncia formal em si, mas com a denúncia na imprensa, já fui condenada várias vezes, eu espero que se possa fazer justiça. E a minha gratidão eterna pelas palavras que Vossa Excelência proferiu dessa tribuna. Obrigada. Senadora Regina Souza. Obrigada, senador Requião. É rápido, que você tem ainda um tempinho ali. Mas queria parabenizar pelo discurso e dizer aqui que a presidenta do Supremo é muito preocupada em apequenar o Supremo. Mas o Supremo está se apequenando por si. É só ver esse caso da Gleisi. Pelo amor de Deus. A Gleisi fez um discurso aqui nesta tribuna histórico, contundente, chamou para a responsabilidade, chamou para a briga, como a gente diz no popular. Aí, já, acho que 2 dias depois, o processo dela estava concluído para encaminhar para julgamento. Um dia depois, marca-se o julgamento. Como é que eu não vou pensar que é retaliação? Eu tenho esse direito, que é parcialidade. Eu tenho o direito de pensar que é retaliação, porque foi muito rápido a decisão, né? E dizer a mesma coisa, que o mesmo delator, não estou falando do caso dela, mas ele delata
Na mesma delação, ele disse que deu para X e Y, para fulano e cicrano. O fulano é o PT, então é propina. O cicrano é outros aí, personalidade do PSDB, de outro, aí é caixa 2, como se caixa 2 não fosse crime. Mas desce lá para o Tribunal Eleitoral para julgar. A mesma delação, o mesmo delator, no mesmo dia diz isso. Então, está muito patente a parcialidade, e acho que é por isso que o PT está crescendo na popularidade, aí, disparado aí em primeiro lugar como partido, como candidato a presidente, porque as pessoas estão vendo isso, e o Supremo é que está se apequenando, porque está se igualando, já está igual em popularidade, em credibilidade ao Legislativo, e ele era bem acima, e agora já está igual nas pesquisas, vai se apequenar ainda mais se continuar com essas atitudes. Obrigada. Senador Lindenberg Faria. Senador Requião, eu queria parabenizar Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe que, quando o senhor fala aqui, todos escutam, da oposição, da situação, por sua história. Sua história como governador 3 vezes, senador por vários mandatos, pela sua retidão, pela sua correção. Eu, sinceramente, é de emocionar palavras para a senadora Gleisi, num contexto como esse. Vossa Excelência uma vez me mostrou um vídeo da senadora Gleisi, líder estudantil, apoiando uma campanha sua. Não sei se era de prefeito ou de governador. Mas os senhores já disputaram também. E o senhor fazer um testemunho como esse, nesse momento, é muito importante. Eu diria para a senadora Gleisi Hoffmann que eu tenho convicção que ela vai ser absolvida nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal. Convicção, porque eu conheço o processo, sei das fragilidades. Uma justiça, para ser justa, ela condena e absolve. Eu tenho convicção. Eu sei que é um momento difícil, mas eu queria, para encerrar, senador Requião, falar um pouco do que a gente conhece da senadora Gleisi. Falar de coragem, todo mundo sabe aqui, da característica dela. Mas falar do compromisso. A Gleisi, de fato, é uma dessas pessoas que entraram na vida política, jovem, líder estudantil, com compromisso, que é compromisso com o povo mais pobre desse país, com os trabalhadores. Quem conhece e convive com ela sabe disso. E quem conhece e convive sabe também, senador Requião, de outra característica dela. Uma pessoa completamente transparente e honesta. Essa é a Gleisi Hoffmann, que luta por causas. A gente vê isso aqui. A gente sabe que nessa política tem tanta gente que defende interesses de grupos empresariais, que pensa na sua vida material, mas essa não é Gleisi Hoffmann, não. Gleisi Hoffmann é uma dessas sonhadoras que acreditaram, que fizeram parte do governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, defendendo inclusão social. Eu encerro parabenizando Vossa Excelência. Eu digo sempre em todos os lugares que Vossa Excelência, senador Requião, todos escutam, mas é o nosso líder. De um campo aqui da oposição, eu não diria que teria uma relação paternal, porque o senhor vai ficar ofendido, mas escutar com a sua liderança nesse momento. Um momento tão importante que vai haver esse julgamento, palavras com essa firmeza, eu acho que isso conta muito. Então, eu queria agradecer a Vossa Excelência, como líder do PT nesse Senado Federal. E dizer à senadora Gleisi, volto a dizer, encerro dizendo isso, eu tenho convicção que na próxima terça-feira a justiça vai ser feita e a senhora será absolvida. Muito obrigado, senador Requião. Presidente, eu reitero o meu requerimento inicial. Senador a transcrição desse pronunciamento fosse ainda entregue hoje aos ministros do Supremo. Muito obrigado, presidente.